Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu me chamo Elisa Luxim Eu me chamo Bianca Beck. e hoje nós vamos estudar a sessão de Alma 5 a 7. E esses capítulos são magníficos. Basicamente é a alma exercendo seu papel, seu chamado de sumo sacerdote da igreja e pregando para as pessoas nas cidades de Zaraínla e na cidade de Gideão, e organizando a igreja e chamando as pessoas ao arrependimento ou até encorajando elas, falando as coisas que elas estão fazendo bem. E eu queria perguntar para Bianca, onde que você gostaria de começar? Qual um pensamento, uma coisa que te chamou muita atenção nessa sessão, Bianca? Tem várias coisas que eu gostei, mas ali no capítulo 6, no versículo 5, tem algo que eu gostaria de compartilhar. E aqui no capítulo 6, tá falando especificamente sobre a cidade de Zaraenla, quando Alma ordena sacerdotes e élderes pela imposição de mãos para cuidarem do povo da igreja. E ele fala sobre os membros da igreja que decidiram ser batizados, aliás, as pessoas que decidiram se tornar membros da igreja e foram batizados. Ele fala um pouco sobre as pessoas que não queriam mais pertencer à igreja. E daí, ali no capítulo 5, aliás, no versículo 5, diz assim: Ora, quisera que entendesseis que a palavra de Deus era acessível a todos, de modo que a ninguém era negado o privilégio de reunir-se para ouvir a palavra de Deus. E eu achei muito legal pensando no contexto do nosso lar. E quando eu li, eu pensei sobre como que eu posso fazer a palavra de Deus estar acessível a todas as pessoas da minha casa, porque assim, acessível, tá, né? A gente tem as escrituras aqui em casa, tá ali na estante. Se a minha filha quiser, ela pode pegar, pode abrir, pode ler. Mas eu fiquei pensando em uma acessibilidade mais no level da minha filha. Alguma coisa que ela não precise de fato estar lendo as escrituras para acessar a palavra de Deus. E aí eu fiquei tentando pensar aqui, né, de que maneiras que eu poderia fazer a palavra de Deus mais acessível no meu lar. Uma das coisas que eu gosto de fazer com a Mayara é a memorização de versos de escrituras. Semana retrasada, a gente começou a memorizar João 15:13, e eu acho que ter a palavra de Deus memorizada é uma forma de fazer com que ela se torne acessível. E outra coisa também que eu acho legal, mas que eu ainda não apliquei, que eu não faço aqui em casa, é ter versos de escrituras em partes da casa. Eu já vi pessoas que têm, assim, quadrinho com as escrituras em algum lugar da casa, assim, que eu acho muito legal. E fiquei pensando que isso talvez seria uma das formas de fazer as escrituras mais acessíveis. Pensei em livros ilustrados, em ter livros ilustrados das escrituras, porque criança ama ver as ilustrações e as imagens, e eu sinto que ter essas imagens faz com que as escrituras fiquem mais próximas do coraçãozinho delas. A minha filha, mesmo tendo 11 anos, ela ama o livro das escrituras ilustrado da igreja, do livro de Mórmon. Ela adora ler aquilo ali e ver as imagens. Ah, outra coisa que eu fiquei pensando é sobre os recursos que a igreja tem, né? Os vídeos, das escrituras. Muitas vezes, quando os nossos filhos, não sei, então a gente precisa que eles tenham um tempo de tela para a gente conseguir fazer alguma coisa em casa, automaticamente. Eu sinto que, pelo menos a minha tendência é colocar um desenho que a minha filha goste, ou alguma coisa que eu sei que vai entreter ela, né? Mas, com essa ideia de tornar a palavra de Deus mais acessível, eu pensei, por que não tentar colocar, talvez, aqueles vídeos ali que a igreja criou do livro de Mormon, né? Com as histórias, porque são muito legais também. E eles têm algumas Uhum. histórias ilustradas, assim, em forma de desenho, que são muito legais. E o YouTube da igreja tem muitos recursos legais para criança. O canal da BYU TV é gratuito para assistir e eles têm muitas coisas também legais assim das escrituras. Enfim, o que que tu acha, Elisa? De que forma que a palavra de Deus
pode ser mais acessível. Nosso Eu gostei muito dessas ideias que tu falou. E a gente já há um bom tempo tem tentado fazer o Vem e Segue-me. A gente já tentou de várias maneiras, sabe? Aqui em casa. E, e é difícil com criança, muito difícil. No momento, a gente já tentou várias coisas diferentes. No momento, a do momento é a gente tem usado os vídeos da igreja. Então, a gente de praxe assim na nossa família, a gente lê o livro de Mormon uh, juntos, em família sempre. Eu não sei se eu já compartilhei isso aqui, mas meu filho tem 3 anos, então a gente estipulou que é 3 minutos de leitura do livro de Mormon, não, né? E para ser bem honesta, a gente não faz muito conversa, muito nada assim. Meu marido coloca ali no relógio 3 minutos para despertar em 3 minutos. Ele lê. A meta é que meu filho não faça tanta bagunça enquanto ele lê. Ah, e quando ele termina, a gente tenta compartilhar um princípio bem simples. E de certa maneira não é muito acessível, sabe, para a idade dele. Ele não tá tirando muita coisa. É mais uma questão de hábito que a gente está tentando manter e de consistência. Mas daí a gente estava pensando, né, ok, como é que a gente vai fazer o Vem Segue-me? Porque a gente já há muito tempo tentou várias coisas e não dava certo, a gente parava. E aí, recentemente, a gente pensou, meu filho e toda criança e toda pessoa ama tela, não é? É por isso que às vezes a gente acaba evitando tanto. Falei, quer saber? Vai ser os vídeos mesmo. Então a gente faz a nossa leitura, né, dos 3 minutos ali. E aí a gente faz a nossa porção de vem e segue-me. Porque como a nossa leitura é de 3 minutos, a gente não faz a leitura necessariamente da parte do vem e segue-me que está sendo da semana. Então o vídeo daí é seguindo o estudo do Vem Segue-me. E aí a gente pega o vídeo que tem da igreja. Às vezes tem mais do que um vídeo para uma semana, às vezes não tem nenhum. Então, às vezes a gente repete os vídeos, às vezes a gente assiste da semana anterior ou da semana seguinte. Ah, e é algo que prende muito a atenção dele. E a gente ainda tem que terminar, não, a gente tem que ainda melhorar na questão de discutir, tentar ensinar os princípios que estão ali. Porque é bem engraçado, ele ainda tem 3 anos, então a gente pergunta, o que tu assistiu? O que aconteceu? Ele fala, não sei. Então, se vocês estão passando por isso também, é normal. E se os seus filhos, se vocês conseguem, né, ensinar de outras maneiras, talvez algo que é mais eficaz do que o que eu estou fazendo, por favor, compartilha com a gente. Por favor, por favor. Porque eu sinto que para mim ainda está sendo um processo, eu ainda estou aprendendo como tornar a palavra de Deus mais acessível para os meus filhos. E no momento, os vídeos que a igreja tem preparado têm sido realmente uma excelente ferramenta. Geralmente nos domingos, para eu me preparar para ir para a igreja, para me arrumar, eu coloco um vídeo do livro de Mormon pro meu filho assistir. E é engraçado que agora ele fala: Eu quero assistir Neff. Ah, então alguma coisa ele pegou, pelo menos o nome do personagem, o nome do profeta ali no vídeo ele pegou. Mas eu gostei desse teu pensamento de tornar a palavra acessível de diversas maneiras, para que a gente consiga realmente encontrar no level de entendimento deles. Muito legal. Eu acho que a gente poderia colocar essa pergunta no podcast, né? Ali no Spotify. Deixa a gente deixar uma pergunta. Acho que essa pode ser a pergunta da semana. E daí vocês podem compartilhar com a gente o que que vocês fazem para fazer com que a palavra de Deus seja mais acessível. Ou alguma ideia que vocês tenham, ou já viram, ou sabem de alguém que faz. Tudo vale. Vale tudo. Compartilha com a gente, por favor. Um outro pensamento que eu gostei muito desses capítulos é em especial no capítulo 5. O capítulo 5 é bem clássico, bem conhecido. É um capítulo longo, mas é um capítulo cheio de perguntas. Me fez lembrar de quando Nefe é ensinado pelo anjo. E o anjo ensina com várias perguntas. E é muito semelhante aqui o que Alma está fazendo. Ele ensina o evangelho, ele convida as pessoas a aprenderem, a engajarem através de perguntas. E tem muitas perguntas. E o interessante, eu sinto que as perguntas desse capítulo são um pouco diferentes das perguntas
naquela conversa que Neff tem com o espírito, na questão que aqui são muitas perguntas de autorreflexão, de autoanálise, né? Para a gente tentar saber onde nós estamos perante Deus, nosso relacionamento com Ele, né? E é algo que nós podemos usar ao ensinar os nossos filhos. Ao invés de ficar simplesmente apontando o que eles estão fazendo de errado, o que eles estão fazendo certo, é tentar fazer perguntas de introspecção e dizer: nossa, como você se sente quando você fez isso? Quando você colou na prova, como você se sentiu? Foi legal? Foi bom o sentimento? Ah, você se sentiu culpado? Nossa. O que você acha que você pode fazer para corrigir esse erro? Né? E claro, muitas coisas às vezes eles não vão saber, e aí a gente vai instruir, a gente vai guiar e ajudar. Nef não. Alma aqui, ele não está simplesmente só fazendo pergunta, ele também dá um pouco de instrução. Mas eu acho que é uma maneira brilhante de ensinar os filhos. É algo que eu tenho tentado fazer, nem sempre me sai muito bem, mas uma das coisas que eu tenho tentado trabalhar bastante é com a questão de pedir desculpa. Ao invés de simplesmente dizer para o meu filho, você tem que pedir desculpa, tentar perguntar para ele, olha, você bateu no seu irmão, como você acha que ele se sente? Você acha que ele gostou? Você acha que ele ficou feliz? Não? Como que você se sentiria se alguém te batesse? Acho que você não ia gostar, né? O que a gente pode fazer agora para resolver esse problema? Será que a gente pede desculpas para ele, faz um carinho, né? Então, nós podemos usar esse mesmo princípio e existem diversas maneiras de fazer isso. E eu acho brilhante a maneira como Alma ensinou o povo, convidando eles a refletirem sobre a posição deles perante Deus. Eu não tinha feito a conexão com o que aconteceu com o Matthew, mas eu gostei bastante. Eu gosto muito dessa linha de pensamento. É algo que eu tenho dificuldade em fazer, mas é algo que eu quero melhorar, o que eu quero fazer melhor. Eu achei interessante como esse capítulo fica falando sobre o coração, né? Tu falou ali sobre perguntas de introspecção. Eu acho que eu diria que são perguntas do coração, né? Porque ele tá ali falando sobre isso, sobre o estado do nosso coração. E no versículo 14, quando tem uma pergunta que eu achei interessante, que é: haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado essa poderosa mudança em vosso coração? E sabe que essa pergunta eu já me fiz várias vezes. E eu sei que eu tive uma mudança de coração gigantesca desde que eu me batizei quando eu tinha 18 anos. Mas agora que eu tenho uma filha, e que a gente apresentou o evangelho para ela, né, quando ela tinha 9 anos de idade, às vezes eu me vejo fazendo essa pergunta quando eu tô com ela, na minha mente, assim, sabe? Porque às vezes eu olho para ela e eu me pergunto, será que será que ela já nasceu espiritualmente de Deus realmente, assim? Será que dentro do coraçãozinho dela ela teve uma mudança de coração? Porque é muito, eu não sei assim como é para uma mãe biológica que conhece o filho desde que ele nasceu ali da tua barriga e porque eu tenho certeza que eu não conheço tão bem a Mayara como outras mães conhecem os filhos dela, que são biológicos, né? Mas eu tenho essas dúvidas assim, sabe? Às vezes eu olho para ela e penso, será realmente que ela sente essas coisas? E como será que a gente pode saber, né? É muito difícil, e eu imagino que outras mães tenham esse sentimento também, né? Como é que eu sei se meu filho tá convertido realmente, se ele tá investido na obra do Senhor e tá realmente disposto a fazer o que precisa ser feito? Eu não sei a resposta, mas é uma pergunta que fica no meu coração. Assim, eu não sei se quando que eu vou saber e se eu vou saber dessa resposta, mas vale, eu acho válida a ideia de trazer essa pergunta para minha filha. Hum. Quando eu li, eu pensei, eu poderia perguntar para ela, ler esse versículo e perguntar, mãe, você sente? Você sente uma poderosa mudança no seu coração? O que que é uma poderosa mudança, né? E explicar para ela. Não sei, talvez é porque tô curiosa para saber como é que ela se sente, né, sobre esses assuntos, mas eu acho interessante e importante.
Eu acho uma pergunta bem válida, porque nós nos preocupamos com o bem-estar da alma dos nossos filhos, né? E essa mudança de coração faz parte desse bem-estar da alma. A gente quer que eles se convertam, a gente sabe quão poderoso e quão impactante é, pode ser. O que eu acho interessante só sobre isso, sobre a mudança de coração, é eu sinto que muitas vezes a gente fala sobre conversão na igreja e é como se fosse um evento. Eu me converti, ponto final. Muitas pessoas falam, eu tenho um testemunho, né? Eu ganhei um testemunho, eu tenho um testemunho. É meio que, ou se uma pessoa se afasta da igreja, elas falam, eu acho que essa pessoa nunca teve um testemunho de verdade. Eu penso, gente, nada a ver. Um testemunho, uma conversão, não é um evento, é algo que é constante, que é nutrido. Nós estamos constantemente tendo que nos voltar a Deus, porque a gente está constantemente voltando contra Ele. A gente está pecando todos os dias. A gente erra todos os dias. Nós somos falhos. Então, a conversão, a gente está sempre fazendo, tendo que dar a volta, né? Para se voltar a Cristo, porque cada vez que a gente peca, que a gente faz um erro, é como se a gente desse as costas para Ele. E todos os dias, diariamente, às vezes até diversas vezes por dia, a gente tem que voltar de novo e olhar olho no olho com Ele e ter essa conversão constante. E é claro que talvez o primeiro momento, até inclusive aqui com Alma, ele viu um anjo, né? Mas é interessante porque ele compartilha ali no final do versículo, do capítulo 5, versículo 46. Porque ele está falando sobre a conversão dele, como ele sabe essas coisas por ele mesmo, ele diz: Eis que vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Ele não fala elas me foram mostradas pelo anjo que me apareceu. Não, pelo Espírito de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber essas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas revelou por seu Santo Espírito. E esse é o Espírito de revelação que está em mim. Então exigiu um grande esforço da parte de Alma, né? Não foi simplesmente, meu pai orou por mim, o anjo apareceu, bum, eu tô convertido. Não. Ele jejuou e orou por muitos dias, a fim de saber essas coisas por mim mesmo. Então ele provavelmente tinha perguntas, né? E eu acho legal ali no versículo 26, inclusive ele tá falando assim, ó: E agora, eis que eu vos digo, meus irmãos, se haveis experimentado uma mudança no coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria: podeis agora sentir isso? Tende-vos conservado inocentes diante de Deus? Poderias dizer dentro de vós mesmos, se fosseis chamados pela morte nesse momento, que haveis sido suficientemente humildes? Que vossas vestimentas foram limpas e embranquecidas pelo sangue de Cristo, o qual virá para redimir seu povo de seus pecados. Então, ele fala muitas vezes durante o capítulo, né? Você experimentou uma mudança de coração, você teve o coração transformado, e parece que é como se fosse um evento, né? Em algum momento isso aconteceu contigo, beleza. E aí agora ele pergunta sobre o presente. Você pode sentir isso agora também? Então você está conservando, você está continuando a ter essa conversão, a ter essa mudança de coração. O seu coração está sendo diariamente mudado? E aí ele faz outras perguntas mais específicas sobre o presente, né? Sobre o agora. E uma coisa que eu acho muito legal, que ele fala sobre sentir o desejo de cantar o cântico do amor que redime. E eu não sei vocês, às vezes tem alguns eventos ou situações, às vezes um discurso, ou eu lembro na época que eu era adolescente, eu participei de um FSY. Sabe quando acontece uma coisa e você assim sai daquele lugar transformado, assim, meio que pensando, eu nunca mais vou pecar. Eu sou uma nova pessoa, eu nunca mais vou repetir esse erro. E aí, eu sinto que esse é o desejo de cantar o cântico do amor que redime, esse poder assim dentro de ti, esse ânimo, esse impacto que tem. E não é algo que a gente está sentindo o tempo inteiro, né? E tudo bem, né? Eu acho que a vida é feita de altos e baixos,
Mas eu acho que é importante a gente estar buscando constantemente ter essa mudança de coração. E aí eu acho que ensinar esse princípio para os nossos filhos também, de que é uma busca constante. Que legal que eles tiveram uma experiência espiritual, aqui, outra ali, mas que não é para ser uma experiência espiritual final, que diz sobre a conversão da pessoa. É algo contínuo. E eu acho que, especialmente, para crianças que crescem dentro da igreja. A minha experiência é bem interessante. Quando eu estava no CTM, um dos professores no CTM, ele era converso. E aí, ele, para testar a gente, nosso testemunho, basicamente, ele fez uma prática, e eu era missionária, ele era a pessoa conhecendo a igreja, e ele começou a me testar. Como assim? Como é que é assim que você sabe? Como é que você sabe? E para ser bem honesta, porque existem várias experiências, né, de conversão à igreja, sobre saber que o livro de Mormon é verdadeiro, que Joseph Smith é um profeta. E eu sinto que para algumas pessoas é do tipo, ok, eu li o livro de Mormon, eu fiz uma oração e naquela oração eu recebi uma sensação que era verdadeiro e foi a minha resposta. E eu nunca tinha tido uma experiência assim. Eu já tinha orado várias vezes e me chocou muito, me deu muita dúvida na época. Acho que eu não compartilhei isso com muitas pessoas, mas durante o CTM eu pensei em voltar para casa, porque eu achei que eu não sabia o suficiente, que eu não tinha um testemunho forte o suficiente, que eu não tinha certeza se aquilo tudo era verdade. Mexeu muito comigo. E felizmente eu me mantive firme, continuei. E o que eu aprendi ao longo desses anos até hoje é que a minha experiência de conversão ao evangelho foi um processo contínuo, mas de pouquinho em pouquinho, sabe? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, experiências espirituais suaves, digamos. Pequenas experiências espirituais no decorrer da minha vida, desde criança, depois durante a adolescência, durante a minha vida adulta, algumas experiências na missão. E elas que tornaram. Elas que têm transformado o meu coração aos poucos. Então, acho que cada pessoa vai ter uma experiência de conversão diferente. Mas eu acho que é importante nós ajudarmos nossos filhos a entender que a experiência deles também vai ser única. Porque uma das coisas que aconteceu quando eu estava no CTM é que esse instrutor daí compartilhou a experiência dele. E eu saí de lá pensando que eu precisava ter uma experiência como a que ele tinha tido. Para eu ter certeza que o evangelho era verdadeiro, que a igreja era verdadeira, que o livro de Mormon era verdadeiro. E hoje em dia eu vejo que não, isso não é verdade. A minha experiência ou as minhas experiências ao decorrer da minha vida podem ser muito diferentes. E as experiências dos meus filhos não vão ser necessariamente as mesmas que a minha. E de cada filho também vão ser experiências diferentes. Eu Enfim, acho, esses são os pensamentos. eu acho muito válido tu compartilhar isso, Elise. Eu sinto que muitas pessoas estão nessa mesma situação e se sentem dessa forma. Infelizmente, eu sou uma daquelas pessoas que perpetuam a ideia da conversão milagrosa, porque a minha conversão foi milagrosa. A história inteira foi, é, foi repleta de milagres e de momentos grandiosos, mas porque eu precisava desses momentos grandiosos. Para mim, uma experiência suave não teria mudado meu coração. Eu precisei ter uma conversão, uma experiência espiritual arrebatadora. E é interessante que sempre que eu compartilho com as pessoas, elas ficam muito chocadas, assim, com todos os eventos que aconteceram. Mas realmente para mim, foi um evento. Eu tive aquele momento que marcou a minha vida e o meu coração de uma forma tão grande que eu decidi que eu iria mudar por causa daquele momento. E eu tive várias outras experiências grandiosas.
uma atrás da outra, que foram confirmando coisas e foram me ajudando a mudar meu coração. Mas eu sei que eu sou extremamente cabeça dura. E eu sei que se não fosse algo grande, provavelmente eu não teria decidido mudar, eu não teria chamado a minha atenção. Pai Celestial sabia disso, que eu precisava disso, né? E, e daí casando com uma pessoa que é membro a vida inteira, é muito interessante contrastar as nossas experiências. E a experiência do Weber é muito similar à tua. São pequenas, são pequenas experiências e muito mais obediência do que experiências necessariamente, sabe? E eu acho que existe assim, eu acho que às vezes a gente não valoriza o suficiente a fé que um membro a vida inteira tem que ter para ser obediente sem estar tendo experiências gigantescas, arrebatadoras, assim, sabe? É incrível. E enquanto você estava falando, eu lembrei de um discurso dessa última conferência que me chamou muita atenção. Fala exatamente sobre isso. E é do Elder Alexander Dushku. E o nome é Pilares e Raios. E ele fala assim: Minha mensagem é para aqueles que se preocupam com seu testemunho, porque não tiveram experiências espirituais arrebatadoras. Oro para que eu possa proporcionar um pouco de confirmação e paz. Aí ele conta a experiência de Joseph Smith, que ele viu um pilar de luz, e daí ele diz: tudo isso e muito mais, se referindo à experiência de Joseph, tudo isso e muito mais começou com a oração desesperada de um menino e um pilar de luz. Nós também temos as nossas próprias necessidades desesperadas. Necessitamos igualmente de liberdade da confusão espiritual e das trevas do mundo. Nós também precisamos saber por nós mesmos. Essa é uma das razões pelas quais o presidente Russell M. Nelson nos convidou a mergulhar na gloriosa luz da restauração. Porém, devemos ter cuidado com uma armadilha espiritual. Às vezes, os membros fiéis da igreja ficam desanimados e até se afastam porque não tiveram experiências espirituais arrebatadoras, porque não viram seu próprio pilar de luz. O presidente Spencer W. Kimball advertiu: por sempre esperarem manifestações espetaculares, algumas pessoas não estão atentas o bastante ao fluxo constante de comunicações reveladas. Da mesma forma, o presidente Joseph F. Smith relembrou: O Senhor não me revelou maravilhas quando eu era jovem, mas mostrou-me a verdade, linha por linha, preceito por preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Esse é o padrão típico do Senhor, irmãos e irmãs. Em vez de nos enviar um pilar de luz, o Senhor nos envia um raio de luz, e depois outro e outro. Esses raios de luz estão continuamente sendo derramados sobre nós. Se recebemos o dom do Espírito Santo e estamos nos esforçando para exercer fé, para nos arrepender e honrar nossos convênios, então seremos dignos de receber esses raios divinos constantemente. Vocês podem ter sentido essas explosões de luz e testemunho como paz dada à sua mente quando um assunto que os preocupava, ou como uma impressão, uma voz mansa e delicada que se fixou em sua mente e seu coração e os estimulou a fazer algo bom, como ajudar alguém. Talvez vocês tenham participado de uma aula na igreja ou de um acampamento dos jovens e tenham sentido um forte desejo de seguir a Jesus Cristo e permanecer fiéis ao teu FSY em Elisa. Ou quem sabe, vocês tenham se levantado e compartilhado um testemunho que esperavam que fosse verdadeiro e depois sentiram que era. Enfim, e daí ele dá vários exemplos de como o Senhor ele envia pequenos raios de luz constantemente. E, e desde que eu tive o meu momento de conversão, digamos assim, eu super concordo contigo que a conversão ela é constante, mas eu tive um momento que mudou meu coração, assim. Desde aquele dia, o Senhor tem me dado pequenos raios. E eu sinto que daí a minha conversão ela vai se aprofundando e não só
não é de modo geral, assim, né? Por exemplo, esse nosso projeto, né, do podcast Uhum, tem aprofundado a minha conversão e aumentado o meu testemunho sobre o livro de Mórmon, sobre o poder das escrituras, sobre o poder de aplicar as escrituras à minha própria vida, como Isaías nos recomendou a fazer, né? Um tempo atrás, eu estava recebendo mais revelações sobre outras partes do Evangelho que na verdade eu não tinha um testemunho. Então, eu sinto muito isso, assim, que realmente é algo constante e que a gente tem que estar atento a esses pequenos raios de luz, em vez de estar buscando um pilar, né? uhum. E eu achei interessante que tu falou, né, da tua experiência, que Deus dá de acordo com o que Ele sabe que nós precisamos. Então, algumas pessoas precisam do pilar, outras precisam do raio, outras vão ter raios e pilares, mas cada pessoa é única, cada pessoa é sobre o relacionamento que elas criam com Deus. Então, acho que é importante a gente passar essa mensagem também para os nossos filhos e buscar focar nesses raios que vão surgir na vida deles e mostrar quão importantes esses raios são. Ainda falando sobre conversão e falando sobre os nossos filhos, uma outra coisa que me chamou muito a atenção foi tanto no eu vi isso, me chamou a atenção no versículo 7 e depois nesse versículo que eu já li, no 46, mas eu acredito que em outros versículos talvez isso apareça também. No 7, por exemplo, diz assim: Eis que ele, se referindo a Jesus Cristo, lhes transformou o coração. Sim, despertou-os de um profundo sono e eles despertaram para Deus. Quem que transformou o coração? Foi Cristo. E aí no versículo 46, que eu já li, fala: Porque o Senhor Deus mas revelou por seu Santo Espírito. Fala que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Então, quem traz a conversão é o Espírito. Eu não sei vocês, mas eu às vezes quero converter os meus filhos. E eu olho para trás para minha missão 10 anos atrás. Eu gostaria muito de poder voltar e ser missionária de novo hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho. Porque acho que eu ia ser uma missionária muito melhor do que eu era. Mas tudo bem, faz parte do progresso, né? Mas eu tinha muito essa mentalidade do tipo, eu sou missionária, eu sou representante de Jesus Cristo, eu que vou converter o povo. E não é assim. Quem converte é o Espírito. Nós podemos sim ser ferramentas na mão de Deus para comunicar a mensagem dele para as pessoas que a gente quer ajudar, mas quem converte é o Espírito. Inclusive aqui nas Escrituras, né, Alma, o Pai também orou, a igreja, todos os membros da igreja oraram, jejuaram por Alma, o Filho, mas não foram eles que converteram eles, e não foi nem o próprio anjo mensageiro que converteu Alma, o Filho. Ele deixa bem claro aqui que foi Jesus Cristo, foi pelo Espírito Santo. E então só me chamou a atenção isso, de que, eu não sei, acho que talvez tira um pouco da pressão que eu sinto, como se fosse minha responsabilidade converter os meus filhos, e que não é. Eu vou dar o melhor, mas é o trabalho do Espírito. E que o meu filho também abra o coração dele, é uma decisão que ele pode, só ele pode fazer. Uhum. Eu não posso ir lá, né, com uma faquinha e abrir o coração do meu filho. Ele tem que escolher abrir o coração e assim o Espírito vai fazer essa mudança poderosa no A coração dele. Eu sinto que a nossa responsabilidade é criar um ambiente, criar oportunidades para que o Espírito esteja no nosso lar. Porque nós temos essa habilidade, né? Essa oportunidade como pais. A gente está aqui tá gerenciando o nosso lar. Então, essa é a minha responsabilidade como mãe, é criar momentos que o Espírito possa testificar para minha filha da veracidade. E, como a gente falou um pouco mais cedo, sobre tornar as Escrituras, a palavra de Deus, acessível. Quanto mais contato os nossos filhos tiverem com a palavra de Deus, quanto mais oportunidades eles tiverem de, de ter o Espírito, de sentir o Espírito,
maiores vão ser as chances do Espírito tocar o coração deles e de eles serem influenciados pelo Espírito e serem convertidos pelo Espírito. Então, e eu acho que às vezes é um pouco difícil na correria do dia a dia, assim, na, na loucuragem, né? Mas é algo importante para se ter em mente, ter uma rotina em que a gente dá um tempo para o Senhor, que a gente, aliás, tem um tempo separado para Deus. Seja talvez através das nossas, no momento das nossas orações familiares, ou da nossa noite familiar, ou no estudo das escrituras, ou até mesmo em momentos aleatórios do dia, assim. Eu gosto muito de sair para caminhadas com a Mayara e eu sou fascinada pela natureza. Todos os animaizinhos, todos os insetos que ninguém gosta, eu gosto. E com muita frequência, a gente tá caminhando e falo pra ela: Nossa, filha, Deus é muito incrível, né? Olha pra esse inseto. Olha essa bicha cabeluda. Aham, isso, bem isso, Elisa. Bem assim. Como que ele pode ter sido tão criativo para criar todas essas coisas? Não sei, de formas. Eu não tô dizendo que isso é um modelo para ser seguido, né? Essa é a forma como que eu sinto muitas vezes o amor de Deus por mim e que eu consigo sentir o Espírito. E eu gosto de mostrar isso para minha filha, apontar, porque às vezes eu sinto também que os nossos filhos eles estão aprendendo tantas coisas, eles estão sempre num ambiente que é tão rico de oportunidades de aprendizado, tantas coisas para serem vistas, para serem notadas, e eles estão querendo falar e que às vezes eles não conseguem perceber esse tipo de coisa e que essa é a minha responsabilidade de mostrar para minha filha, olha lá, filha, olha isso que incrível, aquela árvore ali que o Pai Celestial criou. Ou tá, tá sentindo essa paz nesse momento? Eu tô sentindo o espírito muito forte. Você consegue sentir o espírito nesse momento? O que que você tá sentindo? Ou, sabe quando aquela pessoa estava falando ali no, prestando testemunho? Nossa, eu senti um calorzinho no meu coração. Você sentiu alguma coisa? Sabe? De apontar para ele, apontar não, mas de mostrar os momentos que o espírito, que você sente o espírito, porque eu sinto que muitas vezes eles não percebem. E quanto mais a gente mostrar, mais eles vão perceber. Um exemplo legal disso hoje eu fui com as missionárias na igreja para fazer um tour da igreja com uma pessoa, uma brasileira que elas encontraram aqui na nossa cidade. Eu moro nos Estados Unidos, né? Por isso que eu falei uma brasileira. É, essa brasileira, é, as sisters bateram na porta dela e daí convidaram ela para ir à igreja para fazer um tour para conhecer a igreja. E ela é, assim, é aquela pessoa clássica que todo missionário um dia quer encontrar, assim, ela. Quando as missionárias estavam fazendo o tour, elas falaram, agora a gente vai entrar na sala mais importante aqui da igreja, que é o salão sacramental. E a gente vai entrar e a gente gostaria de ficar alguns minutos em silêncio. E a gente gostaria de pedir que você observasse os sentimentos que você está tendo. E ela entrou e ela começou a chorar. Ela começou a chorar, 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 chorar. E dela me abraçou e continuou chorando. E realmente, o espírito estava muito forte, assim, era quase que tangível, sabe? No ar. E daí, durante a mensagem dela, ela estava falando: Eu não sei explicar por que que eu tô chorando, eu não sei, eu sei que eu sinto alguma coisa dentro do meu coração, assim, que me dá ao mesmo tempo paz, mas alegria, e eu sinto que é como se isso aqui fosse um sinal de que Deus queria que eu estivesse aqui, mas eu não entendo. E daí eu falei pra ela: O que você está sentindo é o espírito. E ela, é assim que sente, é assim que o espírito sente? Eu falei, porque ela nunca teve essa experiência. E os nossos filhos, eu acho que muitas vezes, quando a gente fala sobre o espírito, é algo abstrato. E se a gente não mostrar, eles não vão saber. Uma amiga minha, inclusive, esse dia estava falando que ela estava conversando com os filhos dela, depois de mais velhos. Ela já tá com 60 anos. Eu sirvo com ela na presença das moças. E ela disse que ela estava falando com os filhos dela e eles disseram: Mãe, a gente morria de medo do Espírito Santo.
O nome Espírito Santo dá medo. Fantasma? É tipo um fantasma, era o que eles pensavam, né? Então, muitas vezes, nossos filhos não compartilham essas coisas com a gente, porque eles não conseguem ainda, não sabem como expressar. Que a linguagem do espírito é como um idioma novo, né? Um idioma diferente, que eles nunca ouviram antes, digamos, e alguém precisa decifrar, alguém precisa mostrar para eles. Muito legal isso, muito legal essa experiência com essa amiga da igreja. Queria compartilhar um pouco mais agora, pulando assim de saco para mala, mudando de saco para mala. É, mudando do assunto de conversão, indo agora para um assunto do nosso chamado como mães. Teve dois versículos que me chamaram a atenção. No 49, capítulo 5 ainda, diz assim: E agora vos digo que esta é a ordem segundo a qual eu fui chamado. Sim, para pregar a meus amados irmãos, sim, a todos que habitam na terra, sim. E depois, capítulo 6, versículo 1. Fala que Alma ordenou sacerdotes e élderes pela imposição de mãos, segundo a ordem de Deus, para presidirem a igreja e cuidarem dela. Ao ler esses dois versículos, o mesmo pensamento me veio à mente de qual é a minha ordem para a qual eu sou chamada. Qual é o meu chamado? E eu achei legal que fala que ele ordenou pela imposição de mãos. E eu fiquei pensando, mas assim, eu nunca fui ordenada pela imposição de mãos para ser mãe. Nunca me foi dado um chamado assim oficial, né? Mas eu lembrei da iniciatória, né, do templo, onde nós recebemos pela imposição de mãos algumas bênçãos de Deus, onde nós fazemos alguns convênios com Ele. E lá nós somos ordenadas, de certa maneira. São coisas sagradas, coisas do templo, mas nós somos ordenadas. E eu sinto que existe uma conexão com o que nós somos ordenadas no templo com a maternidade. Inclusive, amanhã eu vou ao templo e vou fazer iniciatórias. E eu quero, porque eu li isso aqui, eu quero prestar atenção melhor nas palavras e no que eu fui ordenada quando eu fiz o meu próprio convênio. E qual é o significado disso na questão de maternidade, mas também como esposa, né? Ah, e é só um convite que eu gostaria de fazer para outras pessoas, para prestar atenção nisso, porque, tá, quando eu sou chamada para ali, para trabalhar nas moças, né, como tu compartilhou, ou para ter qualquer chamado na igreja, né? Eles vão lá e eles nos ordenam para aquele chamado específico. Mas e o chamado de mãe? Não sei se é coisa que eu tô inventando na minha cabeça, mas não sei, isso me veio à mente. Eu quero prestar muita atenção amanhã nisso. Eu acho que é um chamado divino, é um chamado de Deus. Seja por imposição de mão, seja até para pessoas que não passaram pela iniciatória, né? Quantas mães existem aí que não são membros da igreja, ou que são membros da igreja e ainda não passaram pelo templo. Mas não sei, só um pensamento que eu tive, queria compartilhar. Muito bom. Eu lembrei agora de um hino que era das moças. Não existe mais esse cenário das moças, assim, oficialmente, né, pela igreja. Acho que já faz muito tempo que não se usam os hinos desse cenário das moças de quando eu era moça. Tá Mas no- ele fala. mas ele tá Oi? ele tá no aplicativo da igreja, na parte do arquivos. Se tu for Ah, no, é? Aham, se for no aplicativo de música da igreja, tem uma parte que são os hinos arquivados. Eu sei Ah, de que então tá lá. tá falando, tá lá. Eu não vou cantar pra vocês, porque minha voz não é das melhores. Mas eu queria ler. O nome do hino se chama Vem, Toma Esta Mão. E diz: Vem, toma esta mão deste pequeno ser, pois esse teu amor é imortal. O teu chamado de mãe sagrado deve ser. Assim nos disse o Pai Celestial. Há um elo especial que liga a mãe ao Criador. É uma sagrada forma de servir. A ela um filho seu a terra enviará, para aprender as suas leis seguir. Nosso Pai espera por mulheres de grande valor, que saibam como é grande o plano seu, e que a seus filhinhos possam ensinar como retornar ao Pai que está nos céus. Eu acho linda a letra desse hino, a melodia, tudo. Fazia muito tempo que eu não pensava nesse hino, não ouvia ele, mas ao discutir, ao conversar aqui sobre esse tema,
ele me veio à mente, realmente é um chamado especial, e como esse hino diz, há um elo especial que liga a mãe ao Criador. Eu acho que existe um elo também entre o papel de pai, né? Eu acho que é um chamado também muito especial, que eu nunca vou ter. Mas existe algo diferente sobre a maternidade, sobre ser mãe, é algo único. E eu acho que existe esse elo bem especial entre nós e o Pai Celestial através da maternidade. Eu gostei muito, Elisa, disso que tu compartilhou. Eu sinto que, para mim, o chamado de mãe, assim, tá bem escancarado. Assim, eu sinto que depois, talvez daqui a alguns anos não vai ser tanto, sabe? Mas eu tenho esse sentimento, assim, de realmente de ter sido chamada para ser mãe. E eu acredito que tem a ver um pouco com a natureza de como eu me tornei mãe. Ahn, mas eu constantemente penso sobre isso e eu não tenho dúvida de que é o chamado. Tem um discurso que fala um pouquinho sobre isso e fala sobre outras coisas que eu tenho aprendido desde que eu me tornei mãe recentemente. E ele é da Conferência Geral de outubro de 2019. Se chama Mulheres do Convênio em Parceria com Deus. E uma das partes do discurso, esse discurso inteiro é muito legal, recomendo, mas tem essa parte aqui que eu gostei, que diz assim: o mesmo tipo de preparação é necessário para o dia maravilhoso quando o Senhor lhe der o chamado de mãe. Ou seja, primeiro de tudo, é o Senhor que nos dá esse chamado. E será necessário ter um coração ainda mais amoroso do que lhes era exigido antes. Será necessário ter muito mais fé em Jesus Cristo do que já houve em seu coração. E será necessário ter a capacidade de orar pela influência, orientação e pelo consolo do Espírito Santo muito além do que já foram capazes de sentir. E eu me identifiquei muito com isso, assim, desde que eu me tornei mãe, eu percebi todas essas necessidades, assim, é, especialmente porque eu já falei isso várias vezes, mas faz tempo que eu não falo, né? Que eu caí de paraquedas na maternidade. E que o amor, por mais que eu gostaria muito de romantizar a adoção, ele não vem assim automaticamente, sabe? Ele não chega assim, pelo menos pra gente, na nossa história, como as coisas têm sido, não é assim uma coisa que eu olhei pra minha filha e te amo pra sempre, sabe? É uma coisa que é construída e que leva tempo para ser construído. Hoje em dia eu posso dizer, com certeza, eu amo a minha filha, mas levou tempo para eu poder dizer isso. E, e realmente o nosso coração, ele se expande, a nossa capacidade de amar se expande. E daí ele, quando ele diz que vai ser necessário ter mais fé em Jesus Cristo, literalmente é uma necessidade. A gente precisa de Jesus Cristo no nosso chamado de mãe. Continuando ali no capítulo 7, esse capítulo eu acho bem interessante porque Alma meio que compara o povo ali da cidade de Gideão com o povo de Zaraena. Então, meio que ele fica falando várias vezes como ele tá feliz com eles, porque eles estão fazendo as coisas melhor do que o povo lá de Zaraena. E ele é um discurso bem interessante porque uma das coisas que eu notei, tá, digamos o povo de Zaraela não estava fazendo tão bem quanto o povo de Gideão, mas mesmo assim ele vai e ele ensina a palavra de Deus, ele ensina sobre Jesus Cristo, ele ensina sobre o evangelho para os dois. E eu fiquei pensando, nós vamos ter filhos que vão estar em levels, em momentos diferentes, né? No decorrer da vida deles. Talvez um filho vai estar saindo um pouco melhor do que o outro em um aspecto e depois mais no futuro vai trocar, né? A vida é algo dinâmica, mas independente de onde eles estão nesse processo de conversão deles, seja que eles estão sendo bem fiéis, bem firmes ou não, eles ainda assim precisam que nós nutramos eles, que a gente nutra eles com a palavra de Deus, de uma maneira ou de outra. E esse capítulo tem uns versículos que são muito especiais sobre a expiação de Jesus Cristo. São clássicos e vai ali dos versículos 11 ao 13,
fala muito sobre a expiação de Cristo. Eu não vou ler todos eles. Recomendo para todo mundo ler esses versículos. Mas eu queria ler um pouco das coisas que eu marquei sobre o que Jesus Cristo decidiu sofrer. Eu vou ler o 11 inteiro. E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. Isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. E aí ele fala a razão. E tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne. Para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. O que eu acho muito interessante é que fala a razão pela qual Jesus Cristo escolheu passar por tudo que ele passou. Né? Ali fala de dores, fala de aflições, tentações, enfermidades. Pensa, até as doenças. Até quem está sofrendo com as piores doenças. Me veio na mente agora um câncer, né? Penso que às vezes leva à morte de muitas pessoas e tantas outras doenças difíceis. Ele escolheu passar por tudo isso. E a razão foi para ele ter misericórdia da gente, para ele entender e para que ele saber, segundo a carne, como socorrer. E eu fiquei pensando como que eu posso usar também as experiências que eu já passei para socorrer os meus filhos, né? Quantas coisas difíceis, quantas coisas complicadas que eu tenha passado na minha vida. E que em vez de eu só me achar uma coitadinha porque eu passei por elas, eu posso usar elas para eu poder ter misericórdia por outras pessoas, mas no caso aqui na maternidade, pelos meus filhos. E eu sinto que isso pode ajudar a gente também a se conectar um pouco melhor com os nossos filhos. Claro que as gerações são diferentes e alguns dos desafios são diferentes, mas existem muitas coisas que são semelhantes. E eu não sei vocês, mas às vezes eu esqueço que eu já fui criança, ou eu esqueço que, digamos, meu filho, eu digo para ele que ele não pode ter aquela coisa que ele quer, né? Quantas vezes eu não posso ter o que eu quero e eu, dentro de mim, faço uma birra, né? Mas o meu filho não pode ter birra. Ou eu não sei como lidar com a birra do meu filho. Né? Mas se eu tentar pensar, ok, quais são as coisas dentro de mim que eu tenho dificuldade, que eu fico brava, que eu fico chateada, que eu fico triste quando acontece comigo, como eu posso usar essas experiências para me conectar com o meu filho? E aí eu lembrei também de um livro de um autor, Daniel Siegel, e ele fala sobre como nós podemos fazer várias coisas para ajudar os nossos filhos. Ele fala muito sobre maternidade, paternidade, né, parentalidade. E uma das coisas que ele fala, um dos princípios que ele usa é conectar primeiro, redirecionar segundo. Eu me vejo muito frequentemente redirecionando meu filho, redirecionando. Você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que sentar na mesa, você tem que usar o banheiro, você tem que escovar os dentes, vai trocar de roupa, né? Está constantemente redirecionando. E isso é essencial. A gente precisa fazer o nosso papel como pais. Mas muitas vezes a gente esquece de se conectar, especialmente nesses momentos de birra, especialmente nesses momentos que eles estão tendo dificuldade para seguir as nossas direções. E a chave é essa, é se conectar com eles primeiro. E eu pensei sobre Jesus Cristo. Quando a gente está tendo nossas birras, ele tem esse poder de se conectar com a gente, porque ele sabe como nós estamos se sentindo e ele pode demonstrar empatia por nós. Nós podemos sentir, ok, ele me entende, ele sabe o que eu estou passando. E ele se conecta com a gente primeiro. E quando a gente precisa de redirecionamento, aí ele redireciona. Mas primeiro ele sempre se conecta com a gente. Eu acho isso muito poderoso. E eu vejo na prática com o meu filho quão diferente é os momentos em que eu me conecto com ele versus os momentos que eu não me conecto, eu vou direto no redirecionamento, eu vou direto tentando corrigir aquela birra quando ele ainda tá muito irritado, tá muito frustrado, e a diferença é gigantesca. E só para informação, alguns dos livros, se vocês quiserem procurar, do Daniel Siegel, se chamam, um deles,
Na verdade, eu vou mencionar os que eu conheço e que eu posso dizer assim que é bom, né? Que eu já li. O Cérebro da Criança fala sobre isso que a Elisa tá comentando, mas vai falar um pouco mais sobre o desenvolvimento infantil e para você entender melhor o que que se passa dentro do cérebro do seu filho e de que forma que você pode ajudar ele nos momentos difíceis. Aí tem o Disciplina Sem Drama, que entra mais daí na parte do comportamento e fala, é nesse livro que ele ensina conectar primeiro e redirecionar depois. E daí tem um outro que eu gosto bastante também, que é a educação infantil. E daí é uma mistura de todas as coisas que ele ensina. E parentalidade consciente. Esse é muito legal, porque te ensina a se conhecer, que é bem isso que a Elisa tá falando. Você olhar para dentro de você e perceber o que é que você tem dentro de você, e daí como que isso pode te ajudar na educação dos seus filhos. E eu acho que isso é muito legal, isso que tu mencionou, Elisa, sobre lembrar que nós já fomos criança, que nós já tivemos esses sentimentos. Como é difícil receber um não de algo que a gente quer muito, ou de ter que parar de brincar em determinado momento, ou de ir pra cama quando a gente acha que tá cheio da energia ainda, né? Acha, tá? É acha. E daí um outro também que é muito legal que eu li ano passado, que é O Cérebro do Adolescente. Esse é muito bom para pais com crianças de 12 a 18, 19 anos, eu diria. Não é mais criança, né? 18, 19, mas ainda assim é legal. Enfim, só para colocar a informação aí. Sim. O que eu acho interessante é que as escrituras são tá o tempo inteiro assim dando mais e mais informação, né, pra gente. E o último pensamento só que eu tive nesse capítulo, a questão de elogiar sempre que possível, né? No caso desse povo, eles estavam fazendo as coisas direitinho, digamos assim, mas eles estavam. O que eu acho legal também no versículo 19 diz no final, sim, percebo que estáis endireitando as suas veredas. Então, não foi tipo, vocês estão perfeitos, vocês estão certinhos. Não, vocês estão endireitando, vocês estão constantemente buscando essa conversão, constantemente buscando se voltar a Jesus Cristo, né? E aí vai de encontro com o que a gente já comentou outras vezes, da mentalidade de crescimento, né? Ele não está dizendo, vocês não podem errar. Não é sobre nunca errar. É sobre continuamente corrigir os erros, e é o que eles estavam fazendo. E aí a alma faz questão de apontar esses sucessos, essas coisas positivas que eles estavam fazendo, e como é importante que nós façamos o mesmo também com os nossos filhos. Sim, corrigir, sim, redirecionar, mas sempre, sempre que eles fazem uma coisa que é boa, que é certa, foca naquilo, né? Encoraja, fala: nossa, olha só, você conseguiu. Ou você falhou ontem e hoje você conseguiu. Quanto progresso você está fazendo? Você está fazendo melhor a cada dia. Focar nessas coisas positivas. Porque é o que a gente gostaria que fizessem com a gente. E é assim que Deus trabalha com a gente. Ele foca nos nossos sucessos em vez de ficar colocando a gente para baixo por tudo que a gente faz de errado. É Satanás, né, que tá sempre nos mostrando o que tá faltando. Ele que tá constantemente nos mostrando o quão longe a gente está de se tornar mais como Deus, o quão difícil que vai ser. Provavelmente a gente não vai conseguir, né? E eu não sei quem foi que falou, mas eu já li isso em algum livro e eu não faço ideia de quem seja. E talvez tu lembre, Elisa, mas que a regra é para cada uma coisa negativa que você diz para o seu filho, ou para o seu esposo, ou para alguma pessoa, você precisa depois dizer 5 coisas positivas. John Gottman. Isso, John Gottman, é verdade. E esse é outro autor que vale a pena ler todos os Top livros. das galáxias. Top, top. Mas isso é algo que eu tenho tentado ter em mente. Toda vez que eu faço um comentário negativo ou que eu faço uma correção, que eu vejo que a Mayara, que eu machuquei ela sem querer ou que ela não gostou, eu penso, tá, ok. Começou do zero agora. Vamos lá, Bianca. 5 coisas. Nossa, filha, eu tô vendo que você tá se esforçando pra fazer suas tarefas hoje, hein? Olha, parabéns.
Que atitude boa. E Ok. não precisa ser assim logo em seguida, né? Também para não Tá? ficar tão óbvio e Isso. escrachado. Uhum. Mas manter essa mentalidade de focar no positivo, porque nossos filhos têm muito mais coisas boas do que ruins. E a gente não quer que eles fiquem com esse pensamento crítico, né, de si mesmos. Eu achei muito legal isso. É sobre o banco do amor. Não sei como é que é a tradução, mas o banco do amor. Isso. O banco do amor, ou o potinho do amor, digamos, né? Você tem que depositar, 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 para quando você tiver que tirar, né? Igual um banco. Você ganha bastante dinheiro, deposita, 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 para quando você tiver que tirar um pouco do dinheiro, no caso ali, não retirar o amor, mas se tiver fazer uma correção, algo que vai criar um pouco de sentimento de conflito ali, que não vai ser um impacto tão grande, né? Nossos filhos vão saber que é por amor, porque a gente já demonstrou esse amor abertamente, enfatizando as coisas positivas que eles têm.